Essa história é uma continuação de uma que já tem no canal. Se você não assistiu, vou colocar no card acima e no link na descrição. E para você que já assistiu e esqueceu do que aconteceu, eu vou relembrar um pouco para vocês. A ex do Prota aparece do nada com uma menina, e ele aceita elas. Então, eles vão até uma oficina para comprar itens, pois queriam se tornar raiders. E depois saem, e o Prota diz que estava na hora de irem para uma dungeon. E aí, lembraram? Então chega de mimimi, bora pro recap. A história continua com Elrie praticando tiro com arco e flecha, quando, durante o treino, ela consegue canalizar magia em sua flecha e atirá-la com tanta precisão que atravessa as árvores que serviam de alvo. O Prota aparece junto com seu Ra e sugere que eles façam uma pausa para comer. Mais tarde, Elrie comenta que é ótimo treinar ali porque não há ninguém por perto, e pergunta ao Prota como ele encontrou aquele lugar. Ele responde que tinha falado para ela que conhecia um lugar secreto que só ele sabe. Mas, na verdade, o Prota costumava frequentar aquele lugar antes de ter regredido. E em poucas semanas ele ensinou o básico necessário para Elrie sobre batalhas. E, assim, eles estavam preparados para ir às dungeons. Enquanto pensava nisso, ele olha para os alvos que Elrie atirou. E fica impressionado por ela ter atravessado as árvores com apenas um tiro de arco e flecha. Ele questiona se aquela foi realmente a primeira vez dela usando um arco. O Prota começa a lembrar que, antes de regredir, Elrie era obrigada a usar espadas por causa das políticas da guilda em que estava. Embora nunca tivesse mostrado talento para esgrima e sempre acabasse quebrando sua espada nas batalhas. Foi somente quando ela pegou o arco de um colega falecido durante uma batalha que seu verdadeiro talento foi descoberto. O Prota pergunta para Elrie como está indo seu treinamento de controle de mana. E ela responde que está um pouco difícil, pois está tentando juntar a mana como ele ensinou, mas só conseguiu fazer isso uma vez. Elrie então pergunta se ela seria capaz de entrar em uma dungeon com habilidades daquele tipo. Seu Ra, ouvindo aquela conversa, se oferece para ensinar Elrie, pois consegue sentir a mana. O Prota questiona sobre o que o Seu Ra estava falando, e ela responde que ela vê a mana. Seu Ra junta a mana e mostra para o Prota e Elrie. Ele fica impressionado, mas sugere que seria melhor apagar a mana, já que é perigoso. Seu Ra joga a mana para cima. O Prota decide que eles deveriam ser mais cuidadosos daí para frente. Elrie pergunta se há alguém que possa cuidar da Seu Ra enquanto eles estiverem na dungeon, pois não podiam levar ela com eles. O Prota tranquiliza Elrie, dizendo que já tinha um plano preparado. Na cena seguinte, o Prota pensa que seu pai concordaria imediatamente em ver sua neta, mas, ao invés disso, ele recusa por telefone e age de forma severa com Seu Ra. Ele pergunta quem é a menina, e o Prota responde que é sua filha, mas o pai do Prota queria saber quem era a mãe dela. Quando o Prota diz que é Elrie, seu pai pergunta sobre o casamento, mas o Prota diz que ainda não propôs. O pai do Prota fica bravo, mas o Prota pede um favor e apresenta Seu Ra, que coloca a bochecha na mão do seu avô, deixando-o surpreso. O Prota pergunta se ele poderia cuidar dela de vez em quando. O seu pai pergunta se seria só nos finais de semanas. Mas o Prota é interrompido quando ia falar se caso ele não quisesse, ele ia procurar outra pessoa. No shopping, Elrie expressa que talvez fosse melhor ela ter ficado com Seu Ra. Mas o Prota tranquiliza, dizendo que seu pai pareceu gostar muito dela. Em seguida, uma atendente entrega uma pulseira com uma pedra de mana para o Prota. E Elrie questiona sobre a pedra. Em um flashback na oficina, o Sr. Kang anuncia que iria dar um presente para Seu Ra, e ela aponta para um monte de lixo, escolhendo um objeto brilhante. Ao mexer no lixo, todos ficam surpresos com o que encontram. Uma pedra de mármore capaz de emitir luz quando detecta a mana próxima. É frequentemente usada para localizar artefatos em dungeons, e, portanto, é vendida por um preço elevado. Seu Ra pede para o Prota pegá-la, já que ela escolheu apenas porque a pedra brilhava, mas parecia que ele queria mais do que ela. Retornando ao presente, Elrie questiona se ele foi ao shopping apenas para pegar a pulseira, mas o Prota explica que só poderia fazer ela lá, e sugere que comprem algumas roupas para Seu Ra. No entanto, ele admite que tinha outros motivos a ir ao shopping. De repente, eles ouvem um grito e veem um homem atraente sendo elogiado por várias garotas. Elrie reconhece-o da TV, e o Prota revela que ele é famoso e se chama Sung So-hyun. Sung So-hyun é um caçador de celebridade que faz comerciais de TV e é amplamente conhecido por sua extrema beleza.
Eunhye percebe que o Prota parece estar sofrendo com os ferimentos quando protegeu seu Ra, e pensa que ele pode estar com medo de entrar nas dungeons. Ela o assegura que o protegerá, mas ele responde perguntando quem protegerá quem. Ele percebe que não quer ver Sung So-hyun, porque ele é o líder da guilda Knights, que endividou Eunhye em sua vida passada. Então, Eunhye perguntou se eles tinham terminado de fazer as compras e se ainda havia muito tempo até a reserva da dungeon. O Prota respondeu que ainda havia tempo de sobra e olhou para o celular, percebendo que a hora estava quase chegando. Quando eram 14 horas, o chão começou a tremer e todos ficaram alerta. Logo depois, eles perceberam que um buraco havia se aberto no chão do shopping. O Prota alertou que não deveriam baixar a guarda, pois aquilo era apenas o começo. Eunhye perguntou do que ele estava falando e, em seguida, apareceu uma missão especial, que pediu para que eles terminassem a dungeon Shopping Colapsado. As pessoas começam a correr em pânico, porém percebem que as saídas do shopping estavam trancadas, deixando todos aflitos. Eunhye pergunta ao Prota qual seria o melhor caminho a seguir, já que havia muitos monstros ao redor. O Prota simplesmente pula e ataca os monstros, mas reconhece que seria difícil enfrentá-la sem o apoio de outros caçadores. Por isso, ele sugere que eles se reagrupem com os outros e sigam juntos para enfrentar os monstros, e Eunhye concorda com a ideia. A cena muda para Sung So-hyun, instruindo os caçadores a formarem uma defesa contra os monstros. Uma garota entra em pânico e pede para ser retirada do local, mas So-hyun a empurra em direção aos monstros. Porém, uma mulher de cabelos vermelhos surge e derrota o monstro, surpreendendo a todos. O nome da garota era Go Hye-yeon, a caçadora que sobreviveu à ruína antes da regressão do Prota, que segundo sua memória não era para estar ali. O Prota decide que não é hora de se distrair e ordena que os caçadores formem um círculo em torno dos cidadãos, protegendo-os dos monstros. Então, eles derrotam os monstros, pouco a pouco, até chegarem no último. Sung So-hyun lembra-se de que tentou contratar Eunhye, mas ela tinha percebido os problemas no contrato e recusou. Agora, ao ver suas habilidades em ação, ele percebe que não pode perder a oportunidade de trabalhar com ela. Após a batalha, Sung So-hyun elogia a habilidade de Eunhye e tenta cumprimentá-la, mas é interrompido pelo Prota, que se apresenta furioso para Sung-hyun. Nesse momento, uma mãe desesperada pede ajuda para seu filho envenenado por uma aranha. O Prota explica que pode salvar a criança com os primeiros socorros, mas, se demorarem muito, ele corre risco de vida. Ele propõe que os caçadores limpem a dungeon e derrotem o boss, para abrir a saída. Mas, So-hyun é contra, alegando que a saída seria aberta naturalmente em 24 horas. O Prota argumenta que tem caçadores suficientes para derrotar o boss e salvar a criança antes que seja tarde demais. Mas, So-hyun desconsidera a opinião dele, dizendo que ele parecia ser um aspirante a caçador e, portanto, sem experiência em dungeons, e diz que decide ficar ali e esperar até a dungeon abrir. Eunhye começa a gritar que eles deveriam tentar salvar os outros sempre que possível. O Prota começa a lembrar que, mesmo antes de sua regressão, Sung So-hyun só limpava as dungeons depois que a saída era formada. Go Hye-yeon informa que já administrou os primeiros socorros e se oferece para ajudar o Prota a derrotar o chefe da dungeon. Então ela se apresenta a eles, e o Prota percebe que ele estava certo o tempo todo, porque antes da sua regressão, Go Hye-yeon havia limpado aquela dungeon com Sung So-hyun. Então, Sung So-hyun disse que achava que ela seria diferente dos novatos, e perguntou se ela queria morrer. Go Hye-yeon disse a ele que parar de brincar, e com as habilidades que ele tinha como caçador, ele deveria desistir. O Prota então disse que presumiria que eles estavam prontos para entrar na dungeon, e que era a hora de limpá-la. Dentro da dungeon, Eunhye questiona o Prota sobre as luzes na parede, e ele explica que era um musgo luminescente que cresce na parte mais escura da dungeon. Go Hye-yeon elogia a luta de Eunhye e comenta que ela parece uma veterana. Além disso, ela começa a perceber que tanto o Prota quanto Eunhye tinham habilidades extraordinárias para candidatos comuns. Então, Go Hye-yeon sugere que eles escolham um líder para coordenar a batalha contra o chefe da dungeon, mas admite que não tem muita confiança em suas habilidades de liderança. Eunhye se considera muito novata para essa tarefa. Então, Go Hye-yeon pergunta se o Prota poderia ser o comandante da batalha.
O Prota percebe que Gorreon estava testando suas habilidades ao pedir que ele fosse o comandante da batalha. Embora ele não estivesse confiante, aceitou o papel, já que Onrye e Gorreon disseram que não poderiam liderar. O Prota pensa em fingir estar sobrecarregado para evitar que suas habilidades sejam descobertas. Eles finalmente chegam à sala do boss e descobrem de que se trata de um simples slime, o que surpreende Gorreon, que questiona por que um monstro tão fraco seria o boss da dungeon. O Prota explica que eles reagem a vibrações sonoras, mas pede para não julgar os monstros com base em sua aparência. Enquanto Gorreon desce usando mana para inibir o som, Onrye pergunta se um dia poderá fazer o mesmo. O Prota responde que sim, se treinarem muito. Mas o gancho que segurava a corda de Onrye se solta, fazendo-a cair no chão, e faz barulho. Gorreon tranquiliza-o, mas o slime se aproxima de Onrye. O Prota consegue puxá-la, e eles percebem que o slime não era exatamente o que se parecia, já que possuía ossos em seu corpo. Então o boss começa a atacar, e o Prota percebe que seu plano estava sendo executado como planejado. Antes de enfrentar o boss, o Prota explicou que os slimes são vulneráveis ao fogo, mesmo os bosses. O fogo ajudaria a quebrar a membrana do slime e expor seu núcleo. Assim, o Prota e Gorreon iriam focar em remover a membrana do slime, enquanto Onrye ficaria na retaguarda lidando com ele. No entanto, mesmo que o plano estivesse progredindo conforme esperado, se o boss continuasse atacando, eles não seriam capazes de contra-atacar nem jogar a Molotov. Então Gorreon sugere que eles mudem a estratégia e tentem destruir o monstro para que ele foque em outra coisa. E como ela é a única que pode controlar a mana, ela se oferece para atrair a atenção do boss, e está confiante em sua capacidade de resistência. Durante a batalha, o slime ataca Gorreon, mas ela consegue desviar, e percebe que o boss está tentando destruir a cobertura para alcançá-los. Ela conclui que o monstro tem um longo alcance de ataque, mas está preso no lugar, e se ela conseguir cortá-lo, o núcleo será revelado. O Prota observa que a posição de ataque de Gorreon é do corte absoluto, uma habilidade que ela costumava usar na sua vida passada. Ela começa a se concentrar e ataca o slime, tentando atingir o seu núcleo. No entanto, se fosse a Gorreon da vida passada do Prota, ela poderia facilmente cortar o slime em duas partes, sem esforço algum. Mas a Gorreon atual não estava tão habilidosa quanto antes em sua habilidade de espadachim. Gorreon se questiona sobre a resistência do slime, enquanto sua espada começa a se corroer devido ao ácido. Além disso, ela percebe que o monstro possui uma regeneração rápida. No entanto, ela é surpreendida quando o slime ataca. Mas, nesse momento, uma garrafa é arremessada, e o Prota corta-a, atingindo o monstro com um tipo de óleo. O Prota então explica que quanto mais perto chegarem do núcleo do slime, mais forte será o ácido, e que por isso precisam se livrar da membrana exterior primeiro. Gorreon diz que é mais fácil dizer do que fazer. Ela ressalta que eles não poderiam arrastar a luta por muito tempo. E de repente, o chefe os ataca. E o Prota se pergunta se Gorreon que o provocou para deixar tão bravo. No entanto, ele rapidamente elabora um plano. Mas, o chefe aparece atrás de Gorreon. O Prota percebe que seria difícil para ela bloquear o ataque daquela posição. No entanto, uma flecha de fogo de repente voa por detrás de Gorreon e atinge o chefe, incendiando-o. E quem tinha tirado a flecha não era ninguém menos que Onrye, com sua mana despertada. E assim, o slime começa a perder sua membrana e seu núcleo é revelado. Então, o Prota e Gorreon começam a correr em direção ao slime. No entanto, o slime tenta começar a se regenerar. Só que no mesmo instante, Onrye pega sua flecha, prepara e atira, dando uma oportunidade a eles atacarem o slime. E assim, pouco a pouco eles vão chegando perto do boss. E o Prota acerta o seu núcleo, dando um fim à batalha. Um tempo depois, já do lado de fora, seu Ra pergunta ao seu avô onde eles estavam, e ele fica em silêncio. Então, ele se lembra que o Prota disse que iria ao shopping fazer umas compras com a Onrye. Então, lembrando disso, ele começa a tremer. Logo em seguida, um anúncio sobre a abertura da dungeon é transmitido, e as pessoas começam a sair do shopping. E seu Ra avista seus pais, e corre em direção a eles, os chamando. E aí, gostaram do resumo?
Se sim, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim, vai que melhora, né? Bom, então é isso, galera. Beleza, falou e fui!